momento que eu compartilho a partir de agora e que será interrompido com algumas músicas e algumas orações, não será como um tempo de pregação que os irmãos estão acostumados. Ele será interrompido várias vezes com períodos de oração e música. É um período onde eu pretendo ter esse momento de gratidão e também de visão. Visão diz respeito àquilo que o Senhor nos dá quanto ao nosso chamado, à nossa missão. Aquilo que nós devemos crer e fazer, crer e observar, como diz um hino antigo. E é disso que nós falaremos hoje à noite. Há um versículo que desde o início de nossa igreja nos guia, e particularmente a mim como pastor da igreja. Um versículo um trecho, na verdade 2 versículos, um trecho da palavra de Deus que desde o início do meu ministério tem me guiado e tem me guiado a guiar aqueles sobre quem eu sou pastor também. Eu quero convidá-los a lermos juntos esse texto de Mateus 22, 37 e 39. Vamos todos juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, meus irmãos, todo o resumo do meu ministério encontra-se nesse texto, da visão que o Senhor tem dado a mim. Uma igreja, seja ela qual for, ela não é guiada nunca pela sua própria visão, mas sempre pela visão dos pastores que ela convida para guiarem a ela. Esses pastores vêm e vão, e quando vêm, guiam a igreja por meio da pregação da palavra, por meio de orientações, por meio de visão e de planos, de missão. Um pastor conduz as suas ovelhas. E um pastor bíblico, assim como o pastor que cuida das ovelhas do campo, conduz as suas ovelhinhas também para beber água no riacho, conduz elas para os campos, para elas repousarem ali, para o lugar de pastagens verdejantes, onde elas possam se alimentar também. Esse é o pastor que protege as ovelhas do lobo, da cobra e de outros animais e de assaltantes que queiram roubá-las. Esse é o pastor. O pastor, ele não gera ovelhas, ele não é capaz de gerar ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha, mas o pastor, ele guia essas ovelhas, ele alimenta essas ovelhas, ele protege essas ovelhas. Deus colocou homens sobre a igreja para serem pastores, mas de um modo muito especial. O Senhor deu à igreja a responsabilidade e a soberania também de tomar decisões no que diz respeito a tudo aquilo que ela fará. De modo que, ainda que um pastor se colocar diante dela, passando a visão e até mesmo a pregação, a igreja, no exercício da sua soberania, pode de uma hora para outra tirar esse pastor, ao passo que ela entendeu que esse pastor está pregando errado, está dando a visão errada também. A igreja, por exemplo, quando em Atos dos Apóstolos, alguns evangelistas e apóstolos foram à cidade de Bereia para ali pregar, aqueles homens e mulheres que estavam em Bereia consultavam na Bíblia tudo que os apóstolos falavam, para ver se aquilo que eles falavam eram de fato assim como está na Bíblia. Porque a Bíblia é o que guia as nossas vidas. E pode acontecer de um pastor guiar de uma maneira errada. E a igreja não necessariamente tenha que permanecer debaixo do ensino errado. Porque um cego guiando outros cegos, cairão todos no abismo, disse Jesus. Então, é importantíssimo que a igreja conheça bem a visão de um pastor, a visão do seu pastor. Todo pastor tem uma visão, tem um chamado. E esse pastor passa isso para a igreja e tenta guiar a igreja nessa visão. E via de regra, as igrejas são conhecidas por causa de seus pastores. Hoje, existem algumas igrejas que são muito conhecidas mundo afora, mas o são por causa dos seus pastores, por causa de sua pregação, por causa de sua visão, por causa do seu chamado. Nenhuma igreja é conhecida por si mesma, por si só, mas por causa de ser fiel a Deus, fiel ao Senhor, no chamado que foi dado a ela, no desafio que foi dado a ela por meio do seu pastor. E a igreja acreditou naquilo, confiou naquilo e debaixo da direção do Senhor praticou aquilo. E então essa igreja cumpriu o seu papel. Desde o início, quando éramos uma igreja pequenina, e eu trouxe algumas fotos aqui para relembrarmos esse tempo, se alguém puder, Elias, está ali já, se você puder apagar a luz para nos ajudar aqui na foto, vermos a foto. Eu passei a igreja. Os primeiros cultos que eu preguei, a Igreja da Liberdade, Batista Liberdade, foram no mês de dezembro de 2007. Eu fui
eu fui convidado pela Igreja da Liberdade, lá de São Paulo, Batista da Liberdade, para assumir essa igreja no começo do mês de novembro, e a posse minha como pastor sobre essa igreja foi no dia 28 de novembro de 2007. 3 dias atrás, 3 dias atrás, eu completei 6 anos como pastor dessa igreja. E logo no início do meu ministério sobre esta igreja, a minha visão foi levar os irmãos a entender a importância de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E tudo aquilo que eu preguei, fiz e guiei os irmãos girou em cima disso. A ênfase nos primeiros meses foi na palavra. A ênfase nos primeiros cultos foi na palavra. E eu gostaria de falar um pouquinho da história da igreja agora, antes de nós voltarmos a essa questão da minha responsabilidade como pastor. Talvez muitos aqui não conheçam como a igreja nasceu. Quantos aqui estavam e conheceram esse salão que nem existe mais? Levantem a mão. Então você pode olhar ao seu redor. Poucos conheceram esse espaço. Hoje esse salão aqui é o estacionamento de um edifício residencial lá no centro. Esse prédio foi destruído, não existe mais. E foi o primeiro espaço. A Liberdade, não é como a gente carinhosamente a chama, nossa igreja, ela nasceu em maio de 2007. Com um grupo de irmãos que se reuniram em algumas casas ou apartamentos também, e ali tinham os seus cultos, e para elas pregavam alguns irmãos, como o Wagner, o Kelver também dava estudos, o Denis, filho do nosso irmão Eliel, da Célia, e outros irmãozinhos que se revezavam na pregação da palavra a essa comunidade, essa missão. Não era nem uma congregação ainda, era uma frente missionária da Igreja Batista da Liberdade, lá de São Paulo, aqui nessa cidade, na cidade de Araraquara. E era um grupo de aproximadamente 30 a 40 pessoas. E em novembro desse mesmo ano, o pastor Eli Fernandes de Oliveira, junto com a Liberdade lá de São Paulo, me convidou para fazer parte da equipe pastoral daquela igreja. E o desafio que foi me dado foi assumir a responsabilidade dessa missão. Então, cerca de 6 meses depois dessa missão ter sido plantada aqui na cidade, eu fui enviado com a missão também de plantá-la na prática, porque ela havia sido plantada na teoria, um grupo de irmãos se reunia, mas ainda não era uma igreja com um pastor que pregasse, que fizesse ceia, que batizasse. Então eu vim com essa missão de plantar essa igreja. Plantar na palavra, plantar na visão, plantar inclusive com a responsabilidade de organizá-la, o que aconteceu no ano de 2011. Bem, então, quando foi organizada, ali na minha recepção, quando cheguei aqui, éramos 44 membros. E eu assumi ela, então, no dia 28 de novembro daquele ano, e ela ficava na Avenida 7 de Setembro, entre a Rua 2 e Rua 3, não é? Na verdade, ali é a Rua Dona Maria Janazzi Biagione, que é a continuação da Rua 3, aqui no comecinho da 7 de Setembro. E em março de 2008, né, ainda algumas fotos desse salão para vocês verem, era um grupo pequenininho. Nos cultos de domingo à noite, era um grupo que hoje nós temos, normalmente na escola bíblica dominical, aqui, quando vem poucas pessoas, é mais ou menos um grupo semelhante a esse, não é? Então, nesse tempo, de novembro de 2007 a março de 2008, a nossa igreja cresceu consideravelmente e já não cabia mais nesse espaço, e a situação estava ficando bastante complicada com pessoas para o lado de fora, e Deus nos guiou para alugarmos um outro salão. Eu vou mostrar as fotos dele aqui, talvez alguém não tenha conhecido, que ficava no Santa Angelina, no bairro de Santa Angelina, na Avenida Infante Dom Henrique 504. E ali muitos dos que aqui estão chegaram à Liberdade, conheceram a nossa igreja, e nós fomos para lá continuar a nossa missão, continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou, ou seja, conhecê-lo em sua palavra para que pudéssemos amá-lo mais e vivermos a nossa missão de amarmos ao próximo na prática do dia a dia, não é? Ali então nós alugamos um salão, e no dia 10 de abril de 2008, nesse mesmo ano, no mês seguinte que fomos para o Santa Angelina, no mês seguinte nós começamos um trabalho chamado Projeto Amor. Alguns irmãos se reuniram na formação desse projeto, em especial o irmão Nivaldo, o irmão Kelver também, eu e mais alguns irmãos que somaram, mas esses poucos irmãos deram a visão, o norte de como seria, e passamos isso para a igreja, isso entre março e abril,
E já em abril, um grande número de irmãos abraçaram esse projeto. E nós começamos esse projeto entregando lanches ali. Eram aproximadamente 1.000, um pouco mais de 1.000 cachorro-quente toda segunda-feira. E irmãs ficavam toda segunda-feira trabalhando, fazendo isso. Irmãos indo em padaria buscar as coisas, né, Eliel? Enfim, correndo atrás de mercado, correndo atrás de salsicha, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, tentando doações. E muitas pessoas foram abençoadas por causa disso. Muitas portas foram abertas para a pregação do Evangelho, com essa entrega dos lanches, mas com os lanches também roupas, na época do inverno. Com as roupas também o primeiro e o segundo sacode o bairro, cujo terceiro foi ontem, não é? E nesses momentos também levando, como vocês fizeram ontem, profissionais para ali, dentistas, né, e outros, para ajudarem aquelas pessoas. Muitos pontos de evangelização foram criados, muitas famílias foram visitadas. E enfim, esse projeto que hoje tem, há quantos anos? 5 anos já, não é? 2008, de abril de 2008 para agora, 5 anos, correto? Ele começou a crescer, a criar forma, e hoje nós temos 2 congregações ali, praticamente montadas, não é? Alimentos, roupas, remédios, enfim, trabalhos evangelísticos, muitas coisas foram feitas ali. Hoje nós contamos com 2 pontos de pregação, além de trabalhos com crianças e adolescentes naqueles bairros. Essa é apenas uma imagem de um dos trabalhos com as crianças que acontece no Industriários. Daqui a pouco eu vou dar um número total daquilo que existe ali hoje. E então, meus irmãos, passou-se o tempo, isso daqui foi abril de 2008, quando foi 11 de dezembro de 2010, nós fomos organizados como igreja. Ou seja, a igreja mãe que plantou esse trabalho aqui em Araraquara, a Igreja Batista da Liberdade lá de São Paulo, cortou o cordão umbilical e nós começamos a andar com as nossas próprias pernas. Fomos organizados. Nascemos no dia 11 de dezembro de 2010. De modo que daqui 11 dias, 10 dias, não é? No dia 11 de dezembro agora de 2013, nós completaremos 3 anos de vida como igreja. 3 anos de Igreja Batista Liberdade. Nome que aquela igreja, naquela ocasião, reunida, decidiu. Esse foi o culto de posse e as pessoas que estavam presentes naquele dia conosco. Após passar por um concílio examinatório durante o período da tarde, vários irmãos responderam perguntas. Não foi um exame feito ao pastor, mas um exame feito à igreja. Os irmãos, lembram quantos estavam no exame naquele dia? Ok. E muitas perguntas foram feitas por pastores de São Paulo e daqui da região de Araraquara para a igreja. E a igreja tinha que se mostrar capaz na doutrina, capaz em todas as áreas, para que eles pudessem reconhecê-la como igreja que poderia ser organizada de fato. E fomos oficialmente organizados com louvor por parte daqueles pastores. Eu não fiz parte disso porque eu fiquei caladinho, não era me permitido falar nada, apenas os irmãos. Então os irmãos foram organizados. A Igreja Batista Liberdade foi organizada por meio da atitude, do conhecimento, das palavras e daquilo que os irmãos eram naquela ocasião. E ali nós decidimos nos filiar a uma denominação. A denominação chamada de Convenção Batista Brasileira e também Convenção Batista do Estado de São Paulo. E por isso nos chamamos Igreja Batista. De 2008 a 2011, aproximadamente 100 pessoas foram batizadas. Não recebidas de outras igrejas. 100 pessoas batizadas como fruto de conversões no Projeto Amor e também de pessoas que foram se achegando à igreja e aqui se converteram, conheceram a Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Além dessas 100 pessoas batizadas, muitas outras começaram a congregar conosco e foram recebidas como membros da igreja. Algumas estão conosco desde aquela época e não é membro da igreja ainda. Mas o nosso ponto nem é esse, porque nós não nos focamos muito em se é membro ou se não é, mas de estarmos unidos. Entendemos que quando a pessoa compreende da parte do Senhor de se vincular, de se unir, que isso nos trará muita alegria, mas não é algo que como igreja temos o perfil de cobrar ou de forçar, ou de ficar dizendo, quando é que você vai se filiar, quando é que você vai ser membro? Isso é algo entre a pessoa e Deus. De modo que nós reconhecemos aqueles que congregam conosco como membros não oficiais, mas como pessoas queridas, aceitas e que trabalham conosco, servem conosco, cooperam conosco, enfim, pessoas muito queridas que ainda não entenderam se tornar membros da igreja. Nesse período, a igreja chegou a aproximadamente 170, 180 membros
e a frequência era de aproximadamente isso, às vezes um pouco mais. E esse salãozinho não comportava mais esse espaço. Esse é apenas um histórico, não é, da nossa igreja. Eu estou voando aqui, muita coisa aconteceu. Oi? Dá para ver alguns irmãos aí, vocês vão se reconhecerem, né? Então, esse salão ficou entupidinho de gente, cabia mais ou menos 170 pessoas sentadas bem, lotando de cadeiras 190, e às vezes aconteceu o culto de ficarem pessoas para fora, aconteceram cultos em que choveu e tinha gente lá de fora, começou a virar um caos aquilo lá, e a gente precisou pensar em ampliar o espaço, inclusive o espaço onde as crianças ficavam, porque não cabiam mais também. E enfim, foi um processo bastante complicado e longo e demorado, e por fim a igreja em assembleia decidiu sair desse salão e ir para o salão que talvez muitos de vocês conheceram, que era a antiga concessionária Citroën, que ficava ali perto da Cutrale, que é onde eu imagino que a maioria de vocês conheceram. E no final de 2011, em novembro de 2011, a Liberdade passou a se reunir nessa antiga concessionária da Citroën, ali próximo à Cutrale, não é? Na Avenida Padre José de Anchieta. Então, meus irmãos, para compreender um pouquinho melhor, deixa eu passar um pouquinho aqui, tem algumas fotos. Essa aqui é a fachada da igreja. Hoje esse salão está virando salão de festa infantil. Sabe aqueles buffets de aniversário de criança? Então, está virando isso, não é? Iria virar um salão veterinário. Nós ficaríamos lá, se aceitássemos algumas condições do proprietário desse prédio, nós ficaríamos lá por um breve período, porque havia um propósito entre ele e a filha de virar ali um hospital veterinário. E no estacionamento que a gente tinha do lado ia virar quartos de cavalo, quartos de cabrito, quarto de cachorro. Eu nem sei se chama isso quarto mesmo, né? Mas viraria isso, nós não ficaríamos mais do que um ano ali. Mas entendemos como igreja, antes disso sairmos e fomos para esse próximo salão. Por fim não virou nada de veterinário, está virando prédio de festa de criança. E esse... Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Volta um pouquinho. Ai, voltou muito. Deixa eu chegar lá. Bem, deixa eu deixar já aqui, porque aí eu acho que ele vai demorar muito para voltar ali onde eu estava. Então nós chegamos no salão que conhecemos, na Citroën, ali na onde ficamos por um ano e meio praticamente, né? Eu sou péssimo de contas, mas de novembro de 2011 até novembro de 2013, por praticamente 2 anos nós ficamos ali. E agora então entendemos a direção do Senhor de deixar aquele prédio e vir para cá. No final dessa noite eu vou lembrar os irmãos por que a gente veio para cá. Para a gente não esquecer, e é importantíssimo que a gente se recorde o tempo todo o motivo da gente sair de lá e termos vindo para cá. Bem, meus irmãos, como eu disse para vocês, em toda essa peregrinação, como uma igreja sem teto que somos, o que nos guiou o tempo todo foi a palavra. O que nos identificou foi a palavra. Seja ela pregada do púlpito, seja ela pregada nas classes de escola bíblica, seja ela pregada nas frentes missionárias, seja ela pregada no orfanato, na FEBEM, seja ela pregada nos asilos para onde fomos no início também, seja ela pregada em clínicas de recuperação de drogados, onde nossa igreja teve trabalhos no início também. O tempo todo foi, vamos levar a palavra. Nunca focamos em eventos, por exemplo. Nunca focamos em, vamos ter um culto só de louvor, vamos ter um culto cantado, vamos ter um culto só... Não, a gente teve uma vez só na nossa história um culto onde não teve pregação, que foi uma cantata, não sei se os irmãos lembram. Um culto só. Tudo o que fazemos tem sido focado na palavra, porque é por meio dela que conhecemos a Deus. E conhecendo a Deus, podemos amá-lo. E podendo amá-lo, nós iremos derramar esse amor no amor ao próximo. Pois bem, a palavra então foi o que nos guiou para que pudéssemos amar mais a Deus e amarmos mais o próximo. Como é que fazemos isso na prática? Como é que temos feito isso na prática? Bem, o projeto Amor é uma das formas do amor ao próximo. Amor, na verdade, não vem do verbo amar, mas vem das palavras agir, mostrar, orar e repartir. Então, vou repetir. Amor, cada letra vem das palavras A de agir, M de mostrar, o evangelho, não é? Evangelizar. O de orar e R de repartir.
De modo que o projeto Amor envolvia tudo isso. A igreja agindo, a igreja saindo das suas quatro paredes, a igreja saindo do seu conforto. Um esforço de levar todo mundo. E nem sempre a gente conseguiu levar todo mundo, mas o esforço foi que fosse feito isso. Agir, mostrando a Cristo. E mostrando a Cristo, orando por essas pessoas, nos envolvendo com os seus sofrimentos. E repartindo com elas aquilo que nós poderíamos repartir. E assim tem sido o projeto Amor, como nós chamamos até hoje. Mas o projeto Amor se ampliou e nós levamos isso para o orfanato também, Cristo Rei. E hoje, não só Cristo Rei, mas a Casa Betânia também. Levamos para a Fundação Casa. O irmão Marcos, temos falado disso recentemente, não é? E levou, e ele teve que deixar, e nós estamos orando para que Deus levante outra pessoa que ocupe o seu lugar. E não se esqueçam que nós estamos levantando recursos, o irmão Marcos está lá atrás, não deixe de dar o recurso para o Marcos, junto com a primeira Igreja Batista de Araraquara, montar aquela cesta de Natal que todo final de ano nós presenteamos aqueles internos da Fundação Casa. Bem, nessa atitude de amor ao próximo, fizemos e montamos muitas, centenas de cestas básicas, que não foram feitas apenas com alimentos, mas com tudo que você possa imaginar, até guarda-roupa, cama, fogão, geladeira, que infelizmente veio ser vendida para a pessoa comprar droga. E a gente o tempo todo acompanhando essas pessoas, não apenas estando atento às necessidades dela, mas vendo que elas estavam lutando com outros problemas que não eram de ordem material, procurando guiá-las no mundo espiritual, que poderia libertá-las. E isso fizemos. Quando digo fizemos, eu não digo fiz. Porque esse trabalho não é meu, é da Igreja Batista Liberdade. Eu, como pastor, apenas aponto o caminho. E como igreja, vamos. Eu vou junto, mas não vou sempre e não vou sozinho. Apenas vou, mostro o caminho. E louvo a Deus por um monte de vocês que têm ido e têm assumido o trabalho e têm feito o trabalho com muitos voluntários que ali têm estado. Então, muitas coisas que ofertamos. Missões que começamos também, ajudando um missionário na China e ajudando uma família de missionários em Campina Grande, na Paraíba. Depois Deus nos guiou e decidimos em assembleia ajudarmos uma família em Portugal, que é a família do Edivânio. Em nosso orçamento, todos os meses, destinamos uma verba para isso. Mas além dessas missões lá fora do nosso país, missões aqui dentro também, através do plano cooperativo. Todo mês, quando nós apresentamos o orçamento da igreja, aparece lá plano cooperativo. O que é isso? Isso é missões. São missionários, especialmente no estado de São Paulo, em cidades onde não há igreja, cidades muito pequenas, ou regiões também no estado de São Paulo, onde há trabalho com índios, onde algumas igrejas estão criando orfanatos ou criando asilos chamados de lar de idosos e lar batista de crianças, e não há recursos para isso. Como é que esses orfanatos e esses asilos espalhados pelo estado de São Paulo, esses missionários e esses pastores que chegam em cidades pequeninas como, por exemplo, Motuca ou Rincão, Santa Lúcia, e começou uma igrejinha ali. A igreja não tem como sustentá-lo. Quem é que o sustenta? São várias igrejas espalhadas pelo estado que enviam o dinheiro para o plano cooperativo que dissolve esse dinheiro para esses missionários. A gente participa disso. Talvez você não esteja muito atento a tudo que a igreja faz, mas a nossa igreja todo mês destina uma verba, tanto para o plano cooperativo do estado, como aqui da nossa região também. E existem pastores na nossa região que são sustentados com ofertas da nossa igreja. Pastores, no plural, que são sustentados em nossa região com sustento da nossa igreja. Porque entendemos que isso é amar ao próximo. Entendemos que o nosso dinheiro não tem a ver só conosco mesmo. Entendemos que as ofertas que são levantadas não tem a ver só com aquilo que a gente vê, mas com o reino de Deus, que é maior do que a nossa igreja. Amém? O reino de Deus é muito maior do que aquilo que a gente vê. E sem dúvida nenhuma, aquilo que fazemos fora daqui trarão frutos que talvez conheceremos somente na glória, somente nos céus. Mas isso não servirá em nada para nós, porque toda a glória é de Deus. Nós fazemos porque entendemos que amar ao próximo envolve sustentarmos pessoas que estão levando o evangelho e também levando sustento material, ajudando idosos, viúvos e viúvas em asilos, alguns aqui no nosso estado, e também crianças órfãs espalhadas pelo nosso estado.
Recentemente, nossos jovens e alguns adultos se envolveram com o trabalho da Cristolândia. No comecinho do ano, os líderes da Cristolândia estiveram na nossa igreja, que é uma outra frente missionária. E pela empolgação e ânimo que a gente ouviu alguns domingos atrás desses jovens, a gente não vai poder soltar mais isso. Mas todos os anos nós queremos nos envolver, levando um grupo da igreja lá para São Paulo, naquela região chamada de Cracolândia, para que esses jovens ali possam mostrar o amor de Deus, levar o evangelho, levar roupas também, levar alimentos também, e tudo aquilo que foi feito esses dias atrás. Essas são atitudes de amar ao próximo. Isso nos identifica e deve nos identificar como uma igreja que sai para fora de si. E todos os que fazem parte dessa igreja devem viver assim, devem se envolver com isso. Muito bem. Algo que não existe entre nós, mas que existirá a partir do próximo ano, será o trabalho de diaconia. E essa é a visão que eu passarei para o ano que vem para os irmãos no final desse culto. Eu vou deixar para falar dela no final, vou explicar o que é isso. E por fim, amor ao próximo foi colocado no ano passado como as comunidades como uma forma de nós desempenharmos isso também. Porque nesses momentos comunitários, durante a semana, nas casas dos irmãos, nós ali procuramos gerar comunhão e gerar amor entre as pessoas. E, gente, não tem sido poucos os testemunhos que eu tenho ouvido de pessoas abençoadas por essas comunidades, não é? Então nós louvamos a Deus por isso também. E tudo aquilo que é bom, nós sabemos que o inimigo vem para atrapalhar. E em tudo isso nós temos encontrado lutas, meus irmãos. Seja no Projeto Amor, seja em tudo, até mesmo nas comunidades que acabaram de nascer. Já um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas é natural que assim seja, não é? Assim como Jesus enfrentou muitas lutas para cumprir a sua missão como Filho de Deus, é natural que os líderes das comunidades e os irmãos nas comunidades que querem levar a sério isso, também enfrentem. Porque estamos acertando na vontade de Deus. E todas as vezes que você estiver acertando na vontade de Deus na sua família, a sua família vai ser abalada. Todas as vezes que você estiver acertando com a vontade de Deus na tua vida pessoal, os demônios irão também abalar a tua vida pessoal. Você sofrerá coisas que antes você não sofreria. Porque agora você quer se consagrar, e todas as vezes que você deseja se consagrar mais, você enfrenta mais lutas espirituais. Sempre foi assim, e sempre será assim. Mas louvamos a Deus, porque muitos têm sido abençoados. E do outro lado, a questão do amor a Deus envolve não aquilo que acontece fora daqui. A questão do amor a Deus envolve o que acontece aqui dentro, meus irmãos. Aqui dentro, na visão que é dada, na palavra que é dada do púlpito da igreja, na escola bíblica dominical, nos aconselhamentos bíblicos que são feitos hoje pela Duda, pelo Diego, cadê o Diego? Por aí. Tá ali. E por mim, durante a semana. Esses irmãos que, junto comigo, aconselham a igreja. Não segundo a cabeça deles, mas eu me sinto muito abençoado de tê-los junto de mim. Em alguns momentos onde tem isso e tem essa posição, por exemplo, no caso da Adriana, que é psicóloga, né? E o que a Bíblia diz sobre isso? Isso não aconteceu uma nem duas vezes. Várias literaturas foram dadas para a Duda. E a Duda ficou sempre com a Bíblia naquilo que aconselha. E eu louvo a Deus pela vida dessa irmã, como do Diego, porque comigo tem dividido essa tarefa, o Diego nesse ano, agora passando o ano todo aqui com a gente, de aconselhar pessoas. Mas isso é o quê? Isso é guiar as pessoas para amarem a Deus. Se encontrarem com a palavra que muitas vezes confronta o pecado dessas pessoas. O ensino infantil, que é uma forma também de levarmos as crianças a amarem mais a Deus. Os líderes das comunidades que têm sido levados através dos materiais que a eles têm sido dados, para guiarem as suas comunidades no amor a Deus também por meio do estudo da palavra. Além de textos e estudos bíblicos publicados em boletins. Eu sei de um monte de vocês que entrega em caixinha de correio, dá para parente, escaneia e manda por correio para parente de longe. Várias coisas que me chegam aos ouvidos, né, daquilo que é feito por meio de estudos, de textos. E agora com o site, textos também que são compartilhados por meio disso. Também um esforço de levar a igreja a amar mais a Deus. De modo que, meus irmãos, se todos estão envolvidos com tudo isso, não há como a igreja ficar sem crescimento. Não há como a igreja não crescer em santidade, por exemplo, com tudo que tem sido feito, seja escrito, seja gravado em vídeo,
E isso tudo está na internet, no meu site, e em breve será colocado no site da igreja que está sendo construído pelo Daniel do Carmo e pelo Wagner. Em breve vocês terão mais esse recurso, também por meio do ensino que é dado às crianças, que é dado nas comunidades pelos líderes delas, o ensino que é dado na escola bíblica dominical, no púlpito e em toda a visão que é dada. Mas se você não se envolve com isso, você fica fora disso tudo. É necessário envolvimento, mas não só aqui dentro, onde a visão é dada, mas também lá fora, onde a visão é praticada. Amar a Deus na palavra, conhecendo. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Ele é maravilhoso. Ele é belo. Existe beleza na sua santidade. Ele é grandioso. Ele é tremendo. Na presença dele existe plenitude de alegria. E na destra dele, delícias perpetuamente. Por isso a palavra é o que nos guia para amarmos mais a Deus. E quando alguém ama a Deus com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, sabe qual é a consequência natural? Qual é? Uma pessoa que está amando muito a Deus, qual é a atitude natural dela? Amar o próximo. Agora, uma pessoa que não ama o próximo e não tem atitudes de amor ao próximo, é uma pessoa que não ama a Deus ainda. Ela gosta de Deus. Ela acha Deus legal. Mas Deus é só uma coisa que preenche um buraquinho do vazio enorme que ela tem dentro dela. Ela acredita. Ela não é ateu, não. Ela acredita. Mas no fundo, aquilo não gera mudança prática. Aquilo não faz com que ela negue a si mesma. Aquilo não faz com que ela saia do seu conforto e faça algo para abençoar alguém. Aquilo não faz com que ela viva para que outros desfrutem de algo que ela mesma não vai desfrutar. Existe um grupo de pessoas que chegam aqui todo domingo bem cedinho, 9 horas da manhã. E eles montam cadeiras, montam o som, colocam papel no banheiro, limpa, varre o que tem que varrer, limpa as privadas se tiver que limpar alguma coisinha, para que você chegue e sente lá depois, sente na cadeira, ouça tudo, e você nem sabe quem elas são. E elas não estão fazendo por causa delas isso. Elas estão fazendo isso servindo a Deus porque elas sabem que aqui vocês vão chegar e elas desejam que aqui vocês sejam abençoadas. E que aqui vocês não encontrem probleminhas, mas ainda assim uma coisa ou outra escapa. Mas entenda, essa atitude é uma atitude de amor ao próximo. E nessa atitude de amor ao próximo, você muitas vezes não vai receber nada em troca disso. Você não vai ser beneficiado por isso. Mas você estará servindo a Deus, glorificando a Deus. E sendo um instrumento para que Deus abençoe a outros. Por isso, nós sempre incentivamos pessoas a se tornarem voluntários em nossa igreja. Para terminar essa primeira parte, eu quero mostrar um pouquinho da nossa igreja em números para os irmãos. Para que vocês percebam tudo o que acontece hoje. Talvez fique bem pequenininho. Vai ficar bem pequenininho. Eu imaginava que ia ficar. Todo esse material será produzido em um pequeno livreto. Isso vai ser dado aos irmãos na virada do ano agora, para que vocês conheçam bem o que é a nossa igreja. Bem, lá no Esplanada, eu vou lendo, talvez um ou outro consiga enxergar, talvez não. Nós temos 6 voluntários trabalhando no Esplanada, entre adultos e crianças. E aproximadamente 18 pessoas que são atendidas. Talvez você nunca foi e nem sabe onde é que fica Esplanada. Fica em Araraquara, Rincão, São Carlos. É um bairro aqui da nossa cidade. 18 pessoas são atendidas. Mas talvez você nunca tenha ido lá, mas você ora por quem vai lá. Nós temos alguns líderes lá. Como eu disse, 6 voluntários que lideram, pregam, estão sempre ali. Nos industriários, que é um trabalho mais antigo, que nós temos já há 5 anos, nós também temos 6 voluntários. 6 voluntários. Mas veja, nós temos 66 pessoas atendidas. Entre crianças, adolescentes e adultos. E isso não são quando outros visitam, isso são os regulares. Se você for amanhã lá no Industriários e você contar, você terá aproximadamente de adultos, adolescentes e crianças, entre 60 e 70 pessoas atendidas. Irmãos, existem algumas igrejas aqui na nossa cidade que não tem esse número de pessoas. Sabe quem toca esse trabalho? 6 voluntários da nossa igreja. E nós sempre estamos precisando de mais, e de mais, e de mais. Existe o Ministério Infantil da nossa igreja, que hoje conta com 12 voluntários, 95% adolescentes e jovens. Não porque nós queremos que assim seja, mas porque os adultos ainda não se envolveram com isso. 30 crianças aproximadamente são atendidas e 15 adolescentes são atendidos também. 12 voluntários, jovens e adolescentes trabalhando. Temos também o Ministério de Jovens e Adolescentes, temos 2 voluntários. Como é 2 dá para falar, né? O Dani e o Diego. Não vou falar dos outros que é muita gente.
que foram eleitos pelos irmãos no final do ano passado para guiarem os jovens e adolescentes. E temos uma média de 25 jovens e adolescentes participando desses eventos. Foi o grupo que, mais ou menos o grupo que foi para a Cracolândia e que tem realizado outros trabalhos na nossa igreja. Bem, temos o orfanato, ou os orfanatos que são hoje atendidos. Casa Cristo Rei e Casa Betânia. Temos aproximadamente 5 voluntários da nossa igreja ali. Voluntárias, na verdade, não é? E mais ou menos 24 crianças atendidas, somando as crianças desses 2 orfanatos, ou dessas 2 casas. Hoje nós temos também comunidades em nossa igreja, são 8 comunidades, espalhadas pela cidade. 8 lugares, casas onde os irmãos se encontram durante a semana. Antes das 8 comunidades, nós tínhamos um culto de quarta-feira, 8 horas da noite. Durante 5 anos eu preguei o livro de Salmos nessas quartas-feiras. Eu preguei o livro de Salmos do começo ao final, durante 5 anos. Nessas quartas-feiras. Quando acabou o culto de quarta-feira. Porque casou, meus irmãos, não foi algo que eu planejei. Realmente casou de ser a época quando nós começamos as comunidades. E aquele grupo de 10 pessoas que se reunia no culto de quarta-feira, porque não tinha mais do que isso, indo ouvir aquilo que eu gastava horas preparando, em torno de 10 pessoas. Quando tinha feriado, ia 15. Isso é duro para quem prega. Porque a gente gasta tempo e dedicação e oração naquilo. E muitas vezes a gente percebe que não há nenhum interesse. Mas nós respeitamos isso. E apenas aqueles que dão estudos e pregam sentem isso. Mas amém, nós não servimos as pessoas, servimos a Deus. Mas esse grupo de 10 pessoas que estavam nas quartas-feiras, quando começamos essas 8 comunidades, e hoje eu conto e louvo a Deus com 11 voluntários, que são os líderes das comunidades, nós contamos com aproximadamente 110 pessoas, todas as semanas, estudando a palavra de Deus. Aquele grupinho de 10 virou 110. Então isso foi algo muito bom. E eu louvo a Deus por essa visão, porque foi a visão que Deus nos deu para esse ano de 2013. E nós trabalhamos muito nisso. Escrevi 2 livros para servir a igreja nisso. Preparei um material para treinar os líderes. Ficamos alguns meses tendo encontros de treinamento dessa liderança. E agora eles desempenham esse papel de líderes das comunidades. Então, aquele grupo de 10, 110. Nada mudou com relação ao meu desejo de levar a igreja a estudar a palavra, amar a Deus, conhecer mais a Deus. Mas a dinâmica, a estratégia mudou. Agora eu não vou trazer todo mundo para um salão. Agora eu vou levar o evangelho para a casa das pessoas. E isso tem dado resultado. E isso é direção que Deus nos dá. Diante de tempo que a gente gasta com o joelho no chão, pedindo a Deus, Deus me guia, Deus me mostra. Porque o meu desejo é que mais e mais pessoas ouçam. Hoje eu tenho pedido isso a Deus quanto à escola bíblica dominical. Hoje a gente não tinha 30 pessoas aqui de manhã. E mais uma vez, a gente gasta horas estudando, meus irmãos, nos preparando. Pois bem, eu oro a Deus pedindo, Deus, se a escola bíblica dominical não tem que ser mais de manhã, nos guia, nos mostra. Porque eu não preparo isso apenas para ser um fantoche. Ou para preencher a minha jornada de trabalho, apenas para fazer de conta. Mas quando pastores se dedicam e se preparam para servir, é para servir. E o nosso desejo é que todos, pelo menos os que são membros, ouçam, sejam transformados e que a igreja cresça junto. Então, se não está dando certo de uma dinâmica, vamos tentar em outra. O culto começava às 9, um monte de gente reclamava que era cedo demais. Coloquei para as 10. Não mudou nada. Não mudou nada, né? Agora ficou tarde. Antes era 9, era muito cedo, 10 é muito tarde. Estou pensando em 9h30. Não sei se vai mudar. Já pensei em fazer 6 horas da tarde, para ficar para o culto da noite. Já pensei em um monte de coisas. Mas pensem comigo, falem comigo, orem comigo. Se vocês desejam que a nossa igreja cresça cada vez mais no estudo. Porque eu sei que vocês levam a sério isso. Eu sei que vocês levam a sério o estudo. Enfim, a escola dominical hoje, então, nós temos 10 pessoas voluntárias trabalhando. Seja com as crianças, seja para abrir e fechar, seja cuidando dos carros, seja no som, seja no que for. E aproximadamente, eu fui muito bom aqui, 100 pessoas atendidas. Mas essa é uma média, entre 100 e 120. Era essa média, caiu. Depois que a gente veio para cá, caiu bastante. E no culto de domingo à noite, agora à noite, mais ou menos 19 pessoas estão trabalhando. Já começaram a trabalhar antes, vão trabalhar depois e estão trabalhando agora. 19 pessoas servindo vocês. Vocês só veem a mim. Ou o pessoal do louvor quando eles estão aqui.
mas 19 estão servindo aos irmãos. Será que Deus nunca te chamou para servir também? Eu quero que você pense nisso. Para que você não seja alguém que sempre vem, assenta e vai embora. Isso não é fazer parte de uma igreja. Como o Diego muito bem falou no começo do culto, isso é assistir o culto. Mas a gente não vem para assistir. Só uma pessoa assiste o culto. E essa pessoa é Deus. Só Ele assiste o que a gente faz aqui. O restante de nós, que não somos deuses, prestamos culto. Falamos com Ele, cantamos para Ele. A gente não vem para ver nada, mas para fazer. E muitas vezes nós fazemos servindo os irmãos, para que eles possam fazer, sem outras preocupações. E aproximadamente 200 pessoas são atendidas. Essa é uma média nos cultos de domingo à noite. Temos, por fim, o Ministério de Casais, com um casal, 2 voluntários, o Ademir e a Vânia, e aproximadamente 20 casais que participam desses encontros. O último desse ano é dia 14 de dezembro agora, lá na chácara do Ismael da Eliana, será a nossa confraternização de final de ano. Mas o nosso desejo é que esse número dobrasse ou triplicasse, pois sabemos que existem muito mais casais do que esses 20 aqui. E meus irmãos, como eu preciso do que ali é ensinado, como cada um de nós casais precisamos daquilo que ali é ensinado. Eu só dei o estudo uma vez nesse ano, e eu aprendi muito com o que foi falado. Então, somando tudo isso, só para que você tenha um raio-x da sua igreja, nós temos aproximadamente 70 voluntários servindo aos irmãos, servindo à igreja. E aproximadamente 343 pessoas assistidas nesses vários projetos, várias coisas que acontecem. Não só aqui dentro nos cultos, mas fora daqui também. Esse é um número aproximado de pessoas que como igreja alcançamos. A gente vai parar aqui agora para pedir a Deus, meus irmãos, que nos dê fidelidade. Nós vamos pedir a Deus agora em oração para que Deus dê a mim fidelidade e dê a vocês fidelidade. Eu sou apenas um desses 70. E eu creio que Deus deseja que esse número aumente cada vez mais e que Deus nos dê uma voz que o glorifique e que leve o seu evangelho, que é poderoso para mudar a vida de muita gente. E que mostre que como igreja amamos as pessoas fora daqui. E que queremos que elas conheçam o evangelho que transformou a nossa vida aqui. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora. E se for possível, que você orasse com a pessoa que está do teu lado. Mas se você assim não quiser, que você ore sozinho. Ou se vocês quiserem orar em 3, veja como você vai fazer aí. Se você quiser orar sozinho, fique à vontade. Mas orar a Deus para que Ele nos ajude a sermos fiéis. Peço que você ore pela minha vida, para que Deus me ajude a me manter fiel. Fiel a Ele, fiel à minha esposa, fiel aos meus filhos, fiel à palavra, fiel à igreja, fiel ao chamado, fiel. E ore também para que todos esses irmãos que voluntariamente servem a nossa igreja também sejam um instrumento nas mãos de Deus para continuar levando esse evangelho e que muitas outras vidas sejam salvas. Que esses números multipliquem-se muito para a glória de Deus e para a salvação de vidas e transformação de famílias. Vamos ter esse tempo em oração. Tendo analisado um pouquinho sobre a nossa história, vamos resumir um pouquinho agora e focar agora na nossa missão. Lembrar um pouco dela. Tem um texto que eu gostaria de ler, que ele diz mais ou menos assim. Descobri ali. Alô, isso, obrigado. A liberdade, se você conseguir ler aqui, me acompanhe, apenas ouvindo. A liberdade compreende que sua missão, bem como a de toda a igreja de Deus, é a de glorificar a Deus e ser fiel a Ele e a sua palavra em tudo o que faz. Assim, a liberdade compreende que tudo o que faz deve ser focado na proclamação do Evangelho e em promover os valores das boas novas e do reino de Deus. Enquanto aguardamos os novos céus e a nova terra, pregamos a Cristo e a Ele crucificado como o único caminho de perdão e salvação. Sem esta proclamação, nossa missão se torna irreal, quimérica e fantasiosa. Não compreendemos que nossa missão deva ser focada em ações sociais, envolvimento político ou envolvimento em outras esferas da sociedade.
entendemos que essa é a missão de cada membro, os quais já vivem envolvidos em todas essas esferas. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu sou contra o projeto Amor ao Trabalho Social, mas que essa não é a missão da igreja principal. A missão da igreja é viver para a glória de Deus. Se você vive para a glória de Deus, você naturalmente vai fazer trabalho social. Mas uma igreja que a missão é fazer trabalho social, ela não desfruta, não conhece, não vive Deus. Compreendemos que, enquanto a liberdade se mantém fiel à sua missão, que cada membro igualmente desenvolverá fielmente sua missão na sociedade. Sendo assim, focamos na proclamação do Evangelho, no estudo das Escrituras, no crescer em graça e conhecimento, amor e relacionamento com o nosso Deus. O fruto disso é o que vemos nos projetos sociais apoiados pela liberdade, mas que são feitos pelos irmãos. Estes projetos são vistos como a missão de cada membro. A igreja apenas os capacita e envia a fim de que glorifiquem a Deus em tudo o que fizerem. Enquanto formos fiéis a Deus em nossa missão, cremos que cada membro poderá agir igualmente em fidelidade em sua própria missão, lá fora, no seu trabalho, na sua família. Que Deus nos ajude como igreja e como membros de seu corpo. Essa é a nossa missão. Entendemos que temos que ser fiéis a Deus no conhecimento de sua palavra e no obedecer da palavra. Jesus disse assim, está no Evangelho de Mateus: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então nossa primeira missão, que é amar a Deus, é guardar os mandamentos de Deus. É saber da palavra, ter a nossa vida transformada. E a consequência disso é vivermos isso. Por isso que a primeira missão não é fazer trabalho. Não é a obra de Deus. A primeira missão é Deus. É desfrutar de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, ter o meu e o seu caráter transformados por Deus. E a consequência natural disso será coisas lá fora. E a visão? Qual é a nossa visão? Vamos lá, também tem o texto aqui. Esse é um pouquinho menor. Essa é a nossa visão. Existimos pela graça e para a glória de Deus. Hoje vocês entraram e viram banners novos, e esse é um dos versículos que estão ali. Pela graça, a gente só existe pela graça, meus irmãos. A nossa igreja é pela graça de Deus. E também para a glória de Deus. Então existimos pela graça e para a glória dele. Somos uma comunidade, uma grande comunidade, que vive de pequenas comunidades, não é? E que busca amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como Ele nos ensinou a amar. De modo amplo, a nossa visão está ligada a ajudar nossa cidade, através da encarnação, da prática e da proclamação do Evangelho, a fim de cooperarmos na formação de uma sociedade que experimente a conversão pessoal, a justiça social e uma renovação cultural. Esperamos, com a graça de Deus, poder influenciar não apenas nossa cidade, mas o mundo todo. Nossa, pastor, você é metido, né? Você é ousado no mundo todo. Meus irmãos, se Deus pôde, com um grupo de 120 pessoas, que foram aqueles que estavam lá em Atos capítulo 2, esperando o batismo do Espírito Santo, escondidinho dentro de uma casa, 120 orando, na casa de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, na casa da mãe dele, que era Maria. Estavam todos lá orando, e foram cheios do Espírito, batizados com o Espírito Santo. Partindo daqueles 120, vejam o que Deus fez e o que é o cristianismo no mundo todo hoje. Se Deus pode usar 120 para trazer milhões à conversão, o que Deus não pode fazer com 200? Se esses 200 que aqui estão forem cheios do Espírito, se esses 200 que aqui estão amarem a Deus com todo o seu coração, imaginem o quanto Deus não pode fazer em nossa cidade e fora dela, se tão somente todos vocês buscarem a Deus de tal maneira a amarem com toda a sua alma, terem suas vidas transformadas, sua língua, seu trato, seu pensamento, seus olhos, seu caráter, seu comportamento, transformados. O quanto Deus pode fazer. Por isso, meus irmãos, nunca poderemos parar de orar por um avivamento, por um genuíno despertamento, que não criará barulho, bagunça ou qualquer outra coisa, mas quebrantamento, muitas vezes silêncio e confissão de pecados, transformação do caráter e vidas que sairão daqui para transformarem a cidade, a cultura e o social, não é? Essa é a nossa visão.
Meus irmãos, como Igreja Batista, Liberdade, queremos ser fiéis em nossa missão e em nossa visão. E a gente vai orar por isso mais uma vez. E a gente vai parar agora para mais uma vez clamarmos ao Senhor. E eu peço que vocês orem agora, não pela igreja, como se você não fizesse parte dela. Porque a igreja é quem? Isso, fala no singular, primeira pessoa do singular. É você, não é nem nós. Porque às vezes parece que a igreja somos nós, mas eu não tenho tanto a ver com isso não. É eles, é nós, eu estou lá junto, mas não faço nada, mas estou junto. Não, igreja é você. Essa é a tua missão também. Amar a Deus e levar esse amor para os de fora. E essa é a tua visão também. Existir para a glória de Deus. Existir para transformar. Visão e missão caminham juntas. A nossa visão que é dada por Deus é vivida na prática da missão. Vamos orar agora, meus irmãos. Pedir a Deus que nos ajude a ser fiéis naquilo que Ele tem nos chamado. A amarmos a Ele e como igreja também sermos fiéis na visão que Ele tem nos dado, de levarmos esse amor à nossa cidade. E aqui eu peço que você ore para que Deus te use para evangelizar pessoas. Use a sua vida, não daqueles 70, a sua vida para trazer vidas a Cristo. Para trazer os seus parentes a Cristo. Para trazer os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, da escola. Você é a igreja que deve ser fiel no cumprimento da missão e visão que Deus tem dado a nós. Vamos curvar nossa cabeça e individualmente orar agora, porque essa é a visão e missão de cada um de nós. Oremos silenciosamente ao nosso Senhor. Foi muito especial esse ano para nós, que foi a visão que Deus nos deu para esse ano de 2013. E eu trabalhei bastante em cima disso e compartilhei isso durante todo o ano com os irmãos. A visão desse ano foi justamente as comunidades. A gente começou o ano trabalhando em cima disso. Na verdade, desde 2012 eu estava trabalhando nisso. Os 3 primeiros meses desse ano foram treinamentos com os líderes. E a partir de abril, maio desse ano, nós começamos as comunidades. Não é? Vamos pensar um pouquinho sobre as comunidades. Eu tenho algumas imagens aqui que eu gostaria de mostrar para os irmãos, de algumas delas. Né? O que a gente entende por comunidade? Por comunidade, nós entendemos pequenos grupos de membros ou congregados, pessoas que estão com a gente, e que se encontram em casas para comunhão e para ajudarem umas às outras. Esses grupos se encontram uma vez por semana, hoje aqui de terça a sábado, em vários lugares da cidade, inclusive fora da cidade, em Américo, e para o ano que vem nós estamos estudando em São Carlos, visto que nós temos um irmão aqui da igreja que é de lá. E isso é o que eu tenho para falar sobre as comunidades. A nossa igreja começou nas casas, lembra o que eu disse no começo? Nos lares. E mais precisamente em 3 casas, não é? E desde então o Senhor tem acrescentado muitas vidas a esta igreja local. Hoje nós contamos com um pouco mais, ou em torno de, eu não sei direito quantos membros tem, você sabe, Valéria, de cabeça? 207 membros, hoje nós temos como igreja. E esses pouco mais de 200 membros, e pouco mais de 100 pessoas atendidas, elas se encontram então nas casas. Esse é o nosso desafio, que a nossa igreja volte para as casas. Porque aquela comunhão que marcou tanto a nossa igreja no comecinho dela, o nosso desejo é que isso volte a ser uma característica nossa. Comunhão, hospitalidade, unidade. Com o crescimento, essas características foram perdendo a sua força. Sendo que, no começo desse ano, uma das nossas maiores carências era, de fato, comunhão. E as comunidades hoje visam preencher essa lacuna. E graças a Deus tem feito, não é? O grande desafio das comunidades é gerar essa comunhão, hospitalidade e vida entre os irmãos. Essa é a comunidade lá do Jardim Botânico, que tem o Wagner e a Muriel como responsáveis por aquela comunidade. Aqui, se não me engano, é na casa da Karina. É isso, né? A gente estava lá esse dia. Cada semana eu vou em uma comunidade diferente, não é? E qual é o objetivo das comunidades? O principal objetivo das comunidades é conectar pessoas umas às outras. E todas elas à palavra de Deus. Foco sempre é a palavra de Deus, o ensino, o conhecimento. Pretendemos redimir as amizades por aquilo que a Bíblia chama de koinonia, ou seja, comunhão pela participação íntima. A Bíblia diz que a igreja é um corpo e funciona igual o corpo humano. Sendo assim, todos os membros devem estar ligados um ao outro. Você não pode ser a unha, o dedo ou o pé e estar fora do corpo, viver sozinho. Não existe igreja assim. Todos estamos ligados. Sem esta interconectividade e dependência mútua, não há vida, não há corpo.
Entendemos que a relação igreja, culto, domingo, não permite essa conexão entre as pessoas. Se você vem apenas de domingo, você não vai conhecer ninguém. Você vai conhecer de vista alguém. Vai falar, tudo bem, beleza, mas não dá tempo de você fazer amizade. Por isso, para que todo o corpo funcione bem, saudável e em comunhão, nós voltamos para as casas com as comunidades. Nisso a gente não está menosprezando o culto dominical, pelo contrário. Nós entendemos que o culto, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, nos liga à tradição da igreja primitiva e nos põe em contato direto também com aquilo que foi vivido pelos primeiros cristãos lá de Atos 20, 1 Coríntios 16. Esses primeiros cristãos se reuniam no domingo, num espaço grande, mas também durante a semana nos lares. Isso está em Atos 2, 46, 47. Essa é a dinâmica que nós vivemos hoje, que a igreja primitiva também vivia. Por isso entendemos que essa deve ser a rotina e a dinâmica na qual devemos perseverar como igreja. No domingo e durante a semana nos lares. Fazendo isso, eles lá atrás faziam discípulos, que é uma ordem de Jesus. E fazer discípulo nunca foi responsabilidade de um pastor ou de uma diretoria de igreja. Fazer discípulos é tarefa de todos os discípulos. Como eu disse no começo, quem gera ovelha é ovelha. As comunidades visam ser um campo onde os discípulos possam fazer discípulos. Além de ser um lugar onde todos possam obedecer os mandamentos recíprocos, que são aqueles mandamentos um ao outro, aconselhar um ao outro, exortar um ao outro, suportar um ao outro, perdoar um ao outro, chorar com quem chora, sorrir com quem sorria. Como é que você vai fazer isso se você não encontra com ninguém nunca? Nós procuramos nas comunidades agir como a Trindade age. Na Trindade existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a primeira comunidade. E ali existe uma perfeita comunhão e compartilhar de amor. E a Trindade é o nosso maior exemplo de que nós não podemos viver sozinhos, viver isolados. Sendo assim, o grande objetivo das comunidades é conectar pessoas umas às outras e todas a Deus. Infelizmente eu não tenho foto de todas as comunidades, mas essa daqui é a que se reúne aqui na vila. Responsável por ela é o Cláudio. Essa daqui é lá do Vale do Sol, responsável por ela é o Diego, que inclusive estava na minha casa no dia, lá na garagem, né? E terminando essa palavra sobre comunidades, por que você tem que unir-se a elas? Por que unir-se a uma comunidade? Nós temos na palavra de Deus, e no Deus dessa palavra, um grande exemplo, como eu disse há pouco. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só, e vivem como um só. Um não é o outro, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. São 3 pessoas totalmente diferentes, que compartilham da mesma essência divina e eterna. Os 3 são um só Deus. E os 3 formam um único e soberano Deus. Deus é a primeira comunidade que existiu. Esse Deus, trinitário, nos fez à sua imagem e semelhança. Isso significa que nós fomos feitos para vivermos em comunhão com outra pessoa. Ele nos fez a sua imagem e ele não vive sozinho. Nós fomos desenhados, aliás, não fomos desenhados e criados para a solidão. Nenhum de nós foi criado para o isolacionismo. Fomos criados para a amizade, fomos criados para a comunidade. Todo ser humano sofre quando não vive em comunidade, quando não tem ninguém ao seu lado, quando não tem um amigo. Embora o mundo de hoje tente a todos, não é? A viverem isolados, a você ter apenas aqueles 200, 300, 1.000, 3.000 amigos no Facebook, você sabe que nenhum ali de fato é amigo de fato teu. O que mais as pessoas colhem com essas amizades virtuais é depressão, cada vez mais sozinhas, cada vez mais vazias. As comunidades então são um lugar onde as pessoas podem viver um relacionamento com outras pessoas, compartilhando, orando umas com as outras, acerca dos altos e baixos de suas vidas. Essa é mais uma, é aquela lá de Américo. Fica na casa do Mi e da Raquel. Muito bem, são 8, como eu disse aos irmãos há pouco. E essa foi a nossa visão para esse ano de 2014. Se você não se envolveu ainda com uma comunidade, não deixa de se envolver. Procure saber quem são os líderes. Aliás, eu gostaria de chamá-los todos aqui à frente agora, porque falando em comunidade, nós pensamos em comunhão. E quando pensamos em comunhão, uma das coisas principais que o Senhor nos deixou
sobre... Cadê os líderes? Vem para cá, os líderes, vem para frente. A ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós provamos dessa comunhão uns com os outros. E nesse momento, ao falarmos e pensarmos sobre esse momento do ano, quando focamos tanto e trabalhamos tanto na questão da comunhão, eu gostaria que agora nós partíssemos o pão juntos e louvássemos a Deus porque Ele nos fez um com Ele e com o Seu Filho, nos deu comunhão com o Pai, com o Espírito e com o Filho, e também permitiu que nós fôssemos uma só família. A gente agora é irmão, irmã, tão diferente, mas a gente é irmão e irmã, porque Ele derramou sobre nós o Seu sangue, e agora a gente tem o mesmo sangue. E a gente é de carne também, família, porque nós podemos provar da mesma carne, a carne de Cristo, que foi partida no Seu corpo, no Seu pão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, eu gostaria de ler alguns versos que estão ali. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, 23 é um texto que fala sobre comunidade, sobre comunhão, sobre estarmos juntos. A partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Apenas até aqui. Como de costume, eu darei alguns segundos, minuto, para você orar e confessar os seus pecados a Deus, se autoexaminar, pedir perdão, pedir que o sangue de Cristo te lave dos seus pecados. Alguns momentos para você se examinar. Porque a ordem do Senhor é que a gente coma e beba. Não é para você se examinar e deixar de comer, como muitos erroneamente fazem. A ordem é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é? E assim, se você achar que você está apto, coma. A ordem é para que você coma. Mas para que você não coma e beba juízo, você se examina antes. Você ora antes. Você pede perdão a Deus antes. Você pede a Ele que transforme a sua vida antes. Você pede a Ele que converta o teu coração a Ele antes. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos curvar nossa cabeça e agradecer ao Senhor, porque hoje nós podemos ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E aproveite também para confessar os seus pecados. Irmãos, podem se assentar. E como faremos todo primeiro domingo de dezembro, esse culto será encerrado falando daquilo que nos espera para o ano seguinte, a visão para 2014. Qual é a visão que Deus tem nos dado para o ano que vem? É essa que eu coloco diante dos irmãos. Esse ano foi comunidades, ano que vem será liderança. A formação de presbíteros e diáconos em nossa igreja. Eu tenho pregado sobre isso. Há 2 domingos atrás, preguei a mensagem de Tito. Há 4 domingos atrás, preguei a mensagem de 1 Timóteo. E nós temos falado, e vou voltar a falar desse assunto. E isso, como foi com as comunidades, não será algo logo para o início do ano, mas será algo a ser trabalhado ao longo de todo o ano, até o final do ano. De modo que eu pretendo dividir todas aquelas que hoje são as áreas pastorais, de ação pastorais, com irmãos que venham a ser líderes espirituais em nossa igreja. Pastores, que nós chamamos de presbíteros também, e diáconos, que tem esse papel do amor ao próximo, como eu disse no começo do culto, da diaconia, do serviço, da ajuda ao próximo. Como lá em Atos 6 eles estão cuidando de viúvas, cuidando de órfãos, visitando aqueles que têm carência, seja por enfermidade ou qualquer outra, aqueles que exercem serviços de visitação, serviços de acolhimento, serviços sociais, serviços de atenção
dentro da igreja. Esse é o papel do diácono na Bíblia, conforme está em Tito 1 e 1 Timóteo 3. Mas quais são as áreas pastorais que hoje estão sobre mim e que eu pretendo dividir para o ano que vem com outros irmãos? Bem, hoje as áreas de atuação pastoral da nossa igreja são o púlpito, e isso exige, obviamente, dedicação e tempo, estudo, trabalho. Aconselhamento bíblico, que não exige menos trabalho, estudo, oração. As comunidades, que também estão, de certo modo, debaixo da área e supervisão pastoral. A liderança das comunidades. Nós precisaremos de novas lideranças com o passar do ano e dos anos. E quem forma essas lideranças é o pastor, mais parte do trabalho do pastor. A supervisão da membresia, quando temos membros da igreja que estão, de certo modo, em rebeldia, em pecado, ou há muito tempo afastados, é responsabilidade do pastor ir atrás deles. E isso eu faço com vários irmãos que têm feito esse papel comigo. Jovens, a educação, o ensino que é dado aos jovens, é a área pastoral, a supervisão do ensino que é dado aos jovens, do ensino que é dado aos novos membros, sejam aqueles que se convertem, sejam aqueles que vêm de outras igrejas e que precisam conhecer no que cremos e por que cremos. O discipulado, que é o treinamento de pessoas para que elas possam discipular outras, que discipulam outras e outras. É responsabilidade do pastor também orar para que Deus dê a visão, para que Deus mostre para onde vamos. E isso não cai na nossa cabeça do dia para a noite. É necessário estudo, é necessário dedicação, consagração, santificação pessoal, oração. Deus não guia quem está longe dele. E é uma luta pessoal. Por isso que 50% do ministério pastoral é oração. E o outro 50% é qual mesmo? Ministério da palavra, está lá em Atos 6. Outra área pastoral é a disciplina. Quando sabemos de irmãos que estão, de certo modo, em pecado. Às vezes a gente ouve daqui, ouve dali, mas não tem nada comprovado. Mas quando se tem comprovado, quem é que vai e procura restaurar essa pessoa? É o pastor. E hoje, atualmente, eu trabalho com algumas pessoas que estão nesse processo de disciplina e restauração. Por que a gente não fica sabendo, pastor? Porque vocês não têm que ficar sabendo, isso é coisa do pastor. Isso é área do pastor. Se você entrasse em pecado e eu estivesse disciplinando, você queria que eu contasse para todo mundo? Agora, se for uma coisa pública que todos saibam, aí sim você chegará a público. Treinamentos, como eu fiz com os líderes das comunidades nesse ano, e continuarei fazendo no ano que vem com novos líderes, e farei com os diáconos e novos presbíteros ou pastores. Crianças também precisam estar sob a minha supervisão. Hoje o material que é lido, estudado, me vem às mãos antes, para que eu leia, conheça, e veja se está de acordo com a palavra, e autorize esse material ser ensinado para as nossas crianças. Tudo aquilo que os nossos filhos aprendem na escola dominical, ou no culto de domingo à noite, partiu de mim também. Os adolescentes, a mesma coisa. E o ensino de uma maneira geral, meus irmãos. Geral em nossa igreja. Os casais da igreja. Nós temos um casal que cuida dos casais, que lidera o ministério dos casais. Mas não são eles que aconselham os casais quando estes passam por problemas. Porque essa é uma área pastoral. E o pastor também precisa estar atento como está e atendendo como está, semanalmente, casais que precisam dessa atenção, desse cuidado. Talvez seja por isso que você não tenha o pastor toda semana indo tomar café na sua casa para falar sobre o Corinthians. Porque não dá tempo. Porque o pastor tem muita gente para atender. Seja na casa pastoral, que essa semana começa a funcionar. Agora a gente tem energia elétrica lá. Então você pode passar lá para nos fazer uma visita, a mim e ao Diego. E se a gente estiver atendendo, a gente pede para você esperar, não é? Se a gente não tiver, você pode ter um tempo gostoso ali com a gente. Mas tudo isso são tempo, é dedicação, é atenção, são vidas. Jovens casais, outra área de atenção e atuação pastoral. Evangelismo, outra área que o pastor precisa estar também em cima. E missões. Agora respondam para mim, é possível que um homem só dê conta de tudo isso? Bem dado. Se você falar que sim, você não é humano. Humano. Oi? 2 também não dá. Meus irmãos, para que tudo isso, que é o ministério pastoral de uma igreja, aconteça bem acontecido,
é necessário que uma pluralidade de presbíteros estejam sobre essa igreja. É por isso que Paulo, quando ele escreve para Colossos, aquela igrejinha que se reunia na casa de Filemão, ou para os filipenses, ou para os coríntios, ele diz, Paulo, aos presbíteros e diáconos da igreja na cidade tal. Nunca ele fala de um pastor só cuidando de uma igreja. No Novo Testamento, toda a igreja tinha vários pastores. Alguns remunerados, outros não remunerados. O exemplo principal que a gente tem é de Paulo em Corinto, que era só ele e Áquila, e os dois faziam tendas, porque eles não tinham como se sustentar. Mas quando chega Timóteo e Epafrodito, está em 2 Coríntios, Paulo, Epafrodito e Áquila trabalham, e Paulo fica livre do trabalho, pelo menos do trabalho de fazer tendas, e passa a trabalhar integralmente no ministério. E ele diz isso, que ele deixa de fazer tendas, porque agora outros estão trabalhando para sustentá-lo. E eles entendem que essa é a dinâmica que a igreja deve viver. Por isso que muitas igrejas, talvez você já passou por uma delas ou conhece, igrejas que têm vários pastores, alguns são remunerados, outros não. Isso está desde a época de Paulo, desde a época dos Coríntios. De modo que é natural que uma dessas áreas falhem. E eu tenho consciência que eu falho. Eu tenho consciência que em muitas dessas áreas eu não tenho conseguido atender como eu gostaria e como poderia se eu focasse nelas. Mas como Deus tem me chamado para o ensino e para o treinamento, para o tempo em que vivemos, e eu tenho me dedicado exclusivamente a isso e focado nisso, alguma outra área acaba ficando. Embora toda semana, quase todo dia, eu aconselhe ou visite, ainda assim muita coisa escapa. Por isso, meus irmãos, coloquei missões ali também, não é? Para o ano que vem, nós temos o desafio que já passou pela diretoria da igreja e será levado aos irmãos como proposta no próximo domingo. E eu convoco agora a igreja aqui para uma assembleia extraordinária para o próximo domingo, para nós convidarmos 2 pessoas que nos auxiliem nesse ministério pastoral para o próximo ano. O primeiro deles é o que está do lado direito, o Diego, que se forma no próximo sábado no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Queremos sim convidá-lo para ser pastor em nossa igreja, para dividir ombro a ombro comigo a responsabilidade pelo rebanho. E queremos também convidar o Murilo para ser estagiário no ano que vem. Murilo termina o 4º ano dele agora, já terminou praticamente. Ano que vem é um ano de estágio, onde ele deve passar o estágio em uma igreja, seja esta, seja qualquer outra. A igreja pode dizer, não, a gente não quer o Murilo aqui. Vai procurar outro lugar, vai fazer outra coisa. Mas nós entendemos como diretoria e conselho da igreja que é responsabilidade nossa na formação do Murilo e do Diego tê-lo aqui no próximo ano. Quem forma pastor não é seminário. Seminário forma o cara em teologia, não para ser pastor. Quem forma pastor é a igreja e um outro pastor junto dele. Por isso entendemos que se Deus chamou esses 2 irmãos que já estão na reta final do seminário com o chamado para o ministério, que é parte da nossa responsabilidade. Na semana que vem nós iremos trazer os dados disso, os valores disso, o que tudo isso implica para nós em números. Os irmãos da tesouraria e do conselho fiscal da nossa igreja já estão trabalhando e na semana que vem irão apresentar isso para a nossa igreja. E pelo que nós estudamos e vimos já, é algo perfeitamente possível dentro do nosso orçamento, ainda querendo construir com aquilo que vai sobrar dentro dos recursos. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos agora é a seguinte. Eu quero chamar o Diego e o Murilo aqui à frente. Vem cá. Os 2 são bonitos ali na foto, né? Estão com cara de pastor. O Photoshop trabalhou bastante para dar conta dos 2. Meus irmãos, há 4 e 5 anos atrás, 5 anos atrás ele, 4 anos atrás ele, eles se levantaram aqui e os 2 deram o seu testemunho para a igreja, falando do seu chamado, e a igreja, há 5 anos e há 4 anos atrás, votou em assembleia mandá-los para o seminário. Irmãos, lembram disso? Está registrado nas atas da nossa igreja. E hoje eu queria perguntar, isso não é assembleia, não é votação, mas se os irmãos reconhecem neles ainda esse chamado. Porque há 4 e 5 anos atrás, nós entendemos, pela vida deles, pelo que eles fizeram até ali em nosso meio, pela maneira como eles trabalhavam entre nós, que aparentemente tinham um chamado, mas ainda reconhecemos isso? Ainda vemos nesses irmãos esse chamado? Porque, irmãos, é a igreja que reconhece. Pastor não se faz pastor. Pastor é feito pastor. Pastor, ele não diz assim, eu quero ser pastor. Ele é quisto.
A igreja o reconhece. No Novo Testamento, os pastores são achados, são chamados, são percebidos, são homens idôneos, como Paulo fala a Timóteo, e que preenchem alguns perfis, e que assim são colocados no ministério, sob a imposição de mãos de outros pastores, com a bênção da igreja. Sem a bênção da igreja e sem o reconhecimento de outros pastores, não tem pastor. É lógico, tem um monte de igrejinha por aí que o cara fala, eu vou virar pastor. Vou conseguir um CNPJ e vou abrir minha igrejinha de Jesus Cristo dos sei lá do quê. E o cara vira pastor da noite para o dia. Mas na Bíblia não é assim. Meus irmãos, para o ano que vem a gente vai continuar tudo isso que vocês viram. Os trabalhos nos orfanatos, no Projeto Amor e um monte de outras coisas. No ano que vem, nós pretendemos começar... O que é isso daqui, vocês lembram? A construção. Essa é a imagem dela, não é? Daquilo que nós votamos em assembleia, de ser o prédio que nós construiremos lá no Paraíso, no Jardim Paraíso. Mas ainda queremos isso, meus irmãos? Ainda queremos isso? Meus irmãos, os dízimos têm caído muito. E se eles continuarem caindo, a gente não vai construir nada, meus irmãos. Nada. As despesas vindo para cá foram reduzidas com o objetivo de termos recursos para investirmos em vidas, e esses dois irmãozinhos aqui significam isso, investimento em vidas, não só na deles, mas na de outros que serão abençoados por nós, mas também para termos dinheiro para construir. E do jeito que está, a gente não vai nem construir o alicerce, meus irmãos. Na próxima assembleia, os tesoureiros darão um retorno para a igreja. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. E que vocês não deixassem de ser fiéis a Deus em suas contribuições, nos dízimos e nas ofertas. Que embora seja voluntária, é esperada, porque revela o coração de cada um daqueles que são chamados. Então, no próximo ano, nós pretendemos também, além da visão da formação de liderança, vários líderes em nossa igreja, ter um outro presbítero em nossa igreja, um outro pastor e um outro estagiário em formação. Treinamento e a escolha e a ordenação de alguns diáconos em nossa igreja. Pretendemos começar a construção. O irmão Saulo, que é o relator da construção, apresentou vários números, vários dados para a gente. Ele está correndo que nem um doido atrás de um monte de coisa. Ele vai trazer isso para a igreja no tempo oportuno. Mas a gente precisa responder a isso, porque não adianta nada o Saulo ir atrás de tudo se a gente não ofertar, se a gente não contribuir. Amém? Então não deixem de contribuir, não deixem de dar o dízimo, não deixem de ser fiéis fiéis mesmos, né? E se possível dar um pouco a mais. Eu não quero parecer aqui esses pastores que vivem falando de dinheiro não, eu quero ser bem transparente com os irmãos. Nós pretendemos o mais rápido possível sair desse lugar, pelo qual somos muito gratos, mas pretendemos o mais rápido possível estar nesse lugar que o Senhor nos deu, para ali continuarmos a nossa missão. Tem muita gente naquela região que precisa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus. Milhares de pessoas que moram naquela região, aonde não se encontra nenhuma igreja evangélica, nenhuma, seremos a primeira. Isso se a gente construir logo. Vamos ser fiéis, meus irmãos, à visão e ao chamado que Deus tem nos dado. Antes de eu fazer uma pergunta final, eu gostaria que a gente lesse esse verso junto. Vamos todos mais uma vez lê-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero encerrar lendo com vocês esse verso de Josué 24:16. Vamos todos. E então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Vamos fazer desse verso um compromisso, irmãos? Nunca nos aconteça, como Igreja Batista Liberdade, deixarmos ao Senhor, deixarmos nossa missão, deixarmos a visão para servirmos outros deuses. Nossa própria vida, dinheiro, ídolos, sexo, traições, adultério, roubo. Ídolos que se colocam diante de nós, vícios, mau hábitos, comportamentos ofensivos a Deus. Não nos aconteça de deixarmos o Senhor para correr atrás dessas coisas. Mas esforcemo-nos para alcançar a santificação,
O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz: segui ou persegui a paz e persegui a santificação. Você tem que perseguir a santificação, alcançar, correr atrás, sem a qual, diz Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. E Jesus disse em Mateus 5,8 que são muito felizes e bem-aventurados aqueles que têm essa santificação e que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Se você quiser ver a Deus mais perto de você e da sua família no que vem, se você quiser ver a Deus no dia que você partir desse mundo para a eternidade, comece hoje fazendo um compromisso. Um compromisso de não deixar o Senhor, não deixar o chamado que Ele tem feito para você. E como igreja, não deixarmos o chamado, missão e visão que Ele tem dado a nós, para servirmos qualquer outra coisa. Amém, meus irmãos? E se você reconhece na vida do Diego e na vida do Murilo, jovens que Deus tem chamado para serem pastores, e para nos abençoarem com o dom que Deus tem dado a eles. Eu já estou de pé porque reconheço isso já há algum tempo. Eu quero te convidar a ficar em pé também. Se você reconhece neles homens que Deus tem chamado para o ministério e para nos abençoar. A gente não sabe se eles estarão com a gente por 1 ano, por 2, por 10. A gente nem sabe se eu vou estar aqui por 1 ano, 2 ou 10. Porque a gente não sabe se Jesus vai voltar daqui 1 ano, 2 ou 10. A gente não sabe do amanhã. Mas eu fico feliz de ver os irmãos em pé, reconhecendo que aqui nós temos homens que Deus tem chamado também para nos servir como igreja. Amém? Amém, Murilo? Amém, Diego? Amém. Então vamos orar. Amado Deus, obrigado pela boa obra que o Senhor começou um dia na nossa vida e também em nós como igreja. E porque o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Complete-a, Pai, santificando-nos, transformando-nos, dando-nos dons com os quais possamos servir uns aos outros, dando-nos dons com os quais possamos fazer com que o Teu reino cresça nessa cidade. E ajude-nos a sermos fiéis, para a honra e glória do Senhor e para a nossa completa e soberana alegria. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente vai encerrar cantando um hino, que a gente... como é que eu poderia dizer? Um hino que a gente gosta muito, que é o hino Maravilhosa Graça, que eu creio que resume bastante daquilo que tem sido Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que eles não ensaiaram, não se prepararam para ela, mas a gente já cantou tanto essa música aqui na igreja, que eu acredito que a gente vai poder cantá-la bem aqui agora. Obrigado, Cris, por me lembrar. O Cris apontou ali agora. Se você veio preparado para dedicar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta, faça isso agora, enquanto nós estivermos cantando. Nós estamos pensando em outras formas de dízimos e ofertas, que nós apresentaremos em breve para os irmãos. Por enquanto, vocês têm contribuído aqui no gasofilaço, nessa caixinha aqui. Futuramente, talvez nós ofereceremos ou daremos aos irmãos outras oportunidades de contribuírem. Mas hoje, se você deseja ou veio preparado para isso, enquanto estivermos cantando, venha à frente e adore ao Senhor com dízimo e oferta.